Agradeço a sua pontualidade. E dando prosseguimento, agora é a vez da Fátima Cabral, da Unesp Marília. Eu vou pular a parte do agradecimento da comissão organizadora. Eu tenho um título da minha comunicação aqui, gente. A condição trágica da, entre aspas, civilização cibernética, ou o que tem acontecido quando a arte incorpora novos aparatos tecnológicos. Eu queria avisar, inclusive, que esse é um texto, né, um tema que eu ainda estou no início dessa discussão, ou seja, não é um tema que está absolutamente redondo, ou seja, suficientemente explorado, né? Os estudos estão em andamento, então acredito que também possa existir uma série de lacunas nessa exposição. Mas, enfim, considerando um pouco o tema dessa mesa, né, para mim, particularmente, ela invoca discussões a respeito do fetiche, do estranhamento, né, e exatamente aquilo que o meu colega que colocou, sofisticados controle da subjetividade humana hoje, né, na sociedade contemporânea, e coloca sofisticado isso. Eu queria apontar que são coloquei duas epígrafes no texto, também que eu busquei lá nos manuscritos, que é o seguinte: a formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo presente. E um outro trecho, que é uma citação do Marx, é uma citação do Mesaros, né, lendo Marx, que diz o seguinte: ser sensível é sofrer. O homem, como ser objetivo, sensível, é um sofredor. E porque sente o que sofre, é um ser apaixonado. Então, com essa epígrafe, eu começo colocando a questão de qual é o lugar que a sensibilidade ocupa e deve ocupar na escala de valores humanos. Então, essa discussão passa, no meu entender, por considerações estéticas, né? E sobre a arte, por exemplo, existem muitas divergências, né? Mas esquematizando e correndo o risco dessa esquematização, né? Pode-se localizar uma corrente que liga a arte ao lazer, ao preenchimento do ócio, ao ornamento, e uma outra corrente que liga a arte à consciência social, como parte do processo de conhecimento, como atividade através da qual o homem toma consciência da realidade, uma atividade, portanto, paralela à da ciência. Na teoria do Marx, as considerações estéticas ocupam um lugar destacado. Elas visam acrescentar uma nova dimensão à vida humana, transformando-a em sua totalidade. A arte, para o Marx, se funde com todas as outras atividades da vida e, nesse sentido, não é algo a ser tratado apenas na esfera ociosa do lazer, em um tempo que se contrapõe ao tempo do trabalho. Até porque o Marx pensa, né, discute a questão da unidade do real. Então, nesse sentido, a arte tem uma dimensão essencial, constitui-se, né, uma dimensão essencial da vida em geral, que nos possibilita identificar as tendências fundamentais da realidade humana histórica. Desse modo, né, num certo sentido, podemos dizer que o fundamento filosófico da teoria marxiana está voltada para a busca da total emancipação de todos os sentidos e atributos humanos. É pelos sentidos e não só pelo pensar que o homem se firma no mundo objetivo. Daí, portanto, a importância do sensível, né, e do sensorial. Eu voltarei a isso um pouco mais à frente. Mas aí eu coloco a seguinte questão: na contemporaneidade, né, acho que vale a pena perguntar quais as características, exigências e potencialidades da arte para promover a emancipação dos sentidos e atributos humanos. Ou seja, como as novas tecnologias aplicadas à arte podem alterar nossa subjetividade, nossa sensorialidade. Essas são questões, não é, de significação
humana e, portanto, também teórica, né? Eu esqueci de dizer, esse texto, eu estou separando ele em duas partes, né? Nessa primeira parte eu vou apontar um pouco as características dessa arte na contemporaneidade, depois podemos até ver em que medida isso é arte ou não. Eu vou tratar, portanto, aqui da chamada ciberarte ou da arte interativa, e depois, num segundo momento, eu faço a leitura crítica dessa arte. Então, essa mesma questão que eu coloquei, né, como é que essa arte na atualidade pode alterar a nossa subjetividade, os próprios artistas, né, as pessoas envolvidas com essa ciberarte colocam a seguinte questão, né, de que maneira os artistas estão levando à frente o projeto humano de educação dos sentidos, né, dos sentidos humanos. É um pouco isso, então, que eu vou tentar demonstrar aqui nessa exposição, né? Pois bem, então, discutindo um pouco, apontando brevemente as características dessa ciberarte, dessa arte interativa, podemos perceber que é graças ao desenvolvimento e aplicação da microeletrônica em diversos campos e de uma certa aliança estabelecida entre a ciência técnica e a arte, que se produz a realidade virtual, tanto a dos jogos eletrônicos, mas também da arte gráfica, as imagens digitais ou ainda a imagem calculada ou imagem infográfica. Em todos esses casos, trata-se, né, de uma imagem de síntese simulada, imagens que tendem a substituir o real por um modelo mais abstrato, que permite constante confronto, reparo. Daí a sua tendência, né, em produzir imagens cada vez mais realistas, invocando no espectador, provocando, melhor dizendo, no espectador essa sensação de envolvimento e de imersão. E por não se limitar aos fenômenos físicos, no campo artístico, as tecnologias numéricas rompem com as técnicas tradicionais como a pintura e o desenho, as telas e os pincéis. Trata-se, né, nessa linha, de acordo com alguns autores e artistas, do fim da arte, ou pelo menos da superação da arte da representação, da arte enquanto valor de culto, e em favor de o que eles chamam de uma arte interativa. Assentada, portanto, na revolução eletrônica e nas tecnologias numéricas, a arte e a cultura em geral teriam, dessa forma, ultrapassado o estado da materialidade para lançar-se na imaterialidade. Ambas teriam, na contemporaneidade, superado a fase de imagens fixas, caracterizando-se fundamentalmente pela que eles chamam de imagem mutante, efêmera, variável, ou, para ser mais preciso, né, com Pierre Levy, obra em processo, obra acontecimento, ou seja, uma obra aberta para a construção continuada. E, desse modo, a arte não se presta a registros com imagens estáticas, né? Então, tanto é que esses textos, esses livros, né, que tratam dessa arte não apresentam figuras, né? Porque essa arte significa exatamente a tentativa de rompimento com essa arte fixa, né? Que eles chamam de imagem fixa. Então, segundo o Pierre Levy, pode-se caracterizar essa cibercultura ou essa ciberarte a partir de alguns aspectos, né? O primeiro, trata-se de algo que, para acontecer, é preciso que haja participação do espectador. Depende de uma organização, de uma colaboração coletiva e continuada, que a todo momento suscita algo imprevisível. Aqui está posta, portanto, essa despersonalização da arte, né? E a outra questão, outro elemento que parece que para esses autores é fundamental, que remete aí ao caráter, para eles, né, político e democrático da ciberarte, é o fato de que essa arte demanda novos critérios para apreciação e conservação, escapando ao controle crítico dos iniciados, né, daqueles os críticos de arte, e exige do espectador a competência
sempre menos especializada, uma compreensão intuitiva, perceptiva. Essa arte, né, essa democratização da arte para eles está exatamente porque a arte, dizem eles, não está mais a serviço de camadas dominantes, nem fica legitimada somente por uma elite social ou econômica, não está limitada a uma hierarquia. Tem uma frase de um artista que ele coloca assim em destaque, né? O espetáculo terminou. A palavra-chave desse milênio é interatividade. Então, em síntese, a tecnologia do virtual são marcadas, as tecnologias do virtual são marcadas por essa interatividade, por aquilo que esses autores mais otimistas chamam dimensão transcultural e policontextual, exatamente por oferecer nessa possibilidade de reversibilidade do tempo e do espaço, o que para eles já seria uma grande vantagem sobre as obras ditas tradicionais, mais universalistas, né? E esse novo ambiente de experiências artísticas deve promover aquilo que a Santarella chama de um novo tipo de coletividade, não mais estritamente humana, mas híbrida, pós-humana, cujas fronteiras estarão em permanente redefinição. É justamente esse novo ecossistema, né, que sensório-cognitivo, diz ela, que está lançando, vejam bem, novas bases para se repensar a robótica, não mais como máquinas que trabalham para o homem, mas como a emergência de um novo tipo de humanidade. Então, isso tudo porque, na visão desses autores, o corpo orgânico tornou-se o lugar do mal. O corpo, ou seja, a natureza, ele não é mais descartado por ser pecador, mas por ser impuro, imperfeito, perecível e, portanto, limitado. Por ser viscoso e orgânico, meramente orgânico, ele é inexoravelmente obsoleto. O corpo torna-se um objeto de ressentimento, diz a Paula Sibilia, uma outra antropóloga. O corpo torna-se um objeto de ressentimento que surge do fato de ele não ser uma invenção técnica, pois somente o corpo revisado e corrigido pela técnica seria digno de valor. Uma outra autora nessa mesma corrente diz que o sangue tem o mesmo valor que a corrente elétrica. Então vejam as inversões, né? A antropomorfização do corpo. E é interessante a gente observar que essas ideias, elas estão muito vinculadas, não é, aos projetos da inteligência artificial, das ciências cognitivas computacionais e de partes da filosofia, dos estudos da filosofia da mente e naturalmente das biotecnologias, né? Trata-se aí, portanto, de posições metafísicas que procuram uma essência etérea, eterna, fora do corpo. Afirmam a possibilidade de um pensamento ancorado exclusivamente em software, em máquinas, né? A ciberarte implica, portanto, nessa simbiose, não é, do humano com a máquina, que é exatamente o que permite aí aos artistas explorarem horizontes até então não explorados, de acordo com eles, da sensorialidade, da sensibilidade. Quero colocar uma outra citação de um artista, que ele diz: à medida que interajo com a rede, reconfiguro a mim mesmo. Minha extensão rede me define. Exatamente como meu corpo material me definiu na velha cultura biológica. Não tem nem peso, nem dimensão, e em qualquer sentido exato sou medido pela minha conectividade. Então vejam, tomar a interatividade como princípio norteador dessas ciberartes e ciberespaços já aponta para uma opção clara por ideias que apostam na presença positiva e mesmo paradisíaca, né, das tecnologias. Esses pesquisadores e autores vinculados à ciberarte apostam aí nas tecnologias como amplificadores das formas de vida para a melhoria da condição humana.
muito embora essa siderate diga respeito às experiências estéticas do indivíduo isolado, né? Ou seja, substitui a significação geral do gozo humano, proporcionada pela arte tradicional, pela imediação bruta da autossatisfação privada, né? Ou seja, substitui-se a expressão artística pela possibilidade de comunicação eletrônica. Trata-se, sem dúvida, né, do meu ponto de vista, de expressões alienadas, fetichizadas, de uma desumanização crescente. E por trás disso tudo, né, parece-me, está uma concepção que é a seguinte, quer dizer, depois do fim das ideologias, do fim do trabalho, do fim da história, na sociedade pós-industrial, estamos entrando agora na era pós-biológica, né? O homem pós-orgânico, em uma sociedade pós-humana, né? São textos financiados pela FAPESP, ontem discutíamos um pouco isso, né? O tipo de coisa que é a FAPESP, né? 6 meses depois de defendida a tese já estava publicado o texto, né? E eu nem cheguei na segunda parte. Então, né, parece que por trás dessas concepções já de fim de ideologia, de tudo, está essa ideia de fim agora da humanidade, fim do ser humano. Então, e a sensação que se tem é exatamente de que a realidade ela é tão mais bonita e mais perfeita quanto mais dela se expulsa o sujeito. Então, no mundo capitalista, e eu já começo a entrar então nessa segunda parte, no mundo capitalista os aspectos humanos estão tão acorrentados, subsumidos a uma lógica desumanizadora, embrutecedora dos sentidos e das sensibilidades, que se faz necessário conectar o homem às máquinas para que eles então possam estender o seu campo de percepção. Trata-se, portanto, de uma perspectiva já tão identificada com o capitalismo, tão em conformidade com seus limites, que a única alternativa, ao invés de questionar e combater tal processo, é investir não mais no devir humano, mas no que eles chamam de humanização das máquinas, né? A humanização das tecnologias. Então, ao afirmar, né, que as tecnologias nos permitem reinventar nossa vida, né, por hibridizações no cotidiano, está se substituindo a luta concreta de reivindicação da vida social por experiências virtuais, né, por uma liberdade infinita nesse espaço virtual. Quando predomina, portanto, essa aguda racionalidade capitalista, como nesse caso, suprime-se a consciência dos elos inerentes do homem com a natureza, de maneira que a natureza, assim enquadrada, é degradada, desumanizada. Vejam que é uma referência comum, pelo menos entre os marxistas, né, de considerar o homem como um ser natural, um ser social ativo na satisfação das suas necessidades econômicas e estéticas. Portanto, um ser natural, automediador, autoconstituinte de suas potencialidades humanas. Mas é bom que se saliente que Marx compreende esse fato na sua complexidade dialética e não na sua dualidade, né, na sua visão meramente dualista, pois justamente o homem é parte dessa natureza, é um ser naturalmente mediador. Quer dizer, nesse sentido, e só nesse sentido dialético, automediador, é que a autoconstituição é inerentemente condicionada pela natureza, quer dizer, uma natureza humanamente automediada. E esse princípio é crucial para o entendimento da natureza da experiência artística e da sua crescente alienação com o avanço do capitalismo, né? Vou tentar pular aqui porque já estou estourando o meu tempo. Então, o que passa, né, é que essa natureza, na verdade, com o desenvolvimento aí do capitalismo, essa natureza é vista como um ideal romântico, né, oposto ao racionalismo empobrecedor da civilização, algo que Rousseau e Schiller já apontavam, né, e apontam para esse empobrecimento humano provocado pelo vantajoso sistema de racionalização capitalista. Quanto mais se desenvolve a técnica, mais unilateralmente se reduz
toda a atividade humana é um movimento mecânico, como estado ideal de coisas. Então, essas tendências antinaturalistas, na verdade, são expressões alienadas de uma, como eu já apontei, desumanização crescente. Seus defensores parecem incapazes de perceber o especificamente natural como base humana dos valores afirmados. Seu apego aos aspectos mais exteriores, unilaterais, não explicam a realidade de forma, e até porque a arte não reproduz apenas a vida, ela explica a vida. Então daí, devido a essa unilateralidade, daí essa incapacidade de distinguir entre natureza humanizada e desumanizada. E por isso rejeitam totalmente a natureza, para o fim de readaptá-la numa forma igualmente desumanizada. Essa e uma outra citação aqui no longo, eu só vou citar o final dela. Eu sou a medida das minhas conexões. Então essa me parece que é a total desumanização e o total fetiche em relação às tecnologias na atualidade, que aparece em primeiro plano. Quer dizer, o homem tornou-se, mais do que em qualquer outro momento, um apêndice da máquina, um apêndice dessas tecnologias. E a emancipação dos sentidos humanos, dentro dessa corrente da linha materialista, marxista, passa ao menos pela reabilitação dos sentidos, dos sentidos humanos. Só vou concluir. Então, trata-se, portanto, para o homem apoderar-se, é preciso que o homem apodere-se da sua essência total de maneira total, isto é, sem separar os sentidos práticos da razão, subordinando o primeiro aos segundos, de modo que os sentidos percam o seu caráter teórico. Daí essa dualidade que advém, dessa dualidade advém a crise geral dos valores e padrões estéticos substituídas por experiências estéticas do indivíduo isolado. Essa arte, não obstante a esse fetiche, a esse processo de reificação, é bom que se alerte, ela é indicadora das condições reais de existência, é a marca do nosso tempo. E é com esse tempo que nós temos que nos haver, se quisermos libertar a arte contemporânea da sua unilateralidade, quer dizer, da sua privação, portanto, do seu caráter alienado, estranhado, da sua subordinação à indústria do lazer e dos hobbies pré-fabricados, que apenas intensificam o sentimento, a falta de sentido que as pessoas já experimentam. Então, não podemos desconhecer, portanto, que essa arte expressa as condições de unilateralidade já experimentadas pelas pessoas, pelos homens, no capitalismo. Então, eu acho que reconhecer, no primeiro momento, essa contradição já é um pequeno passo no longo caminho dessa superação. Então, agora meu tempo já acabou mesmo. Eu só queria, então, voltar só no final. Eu coloquei aquela citação da epígrafe do Marx, ser sensível é sofrer. E ele me perdoe, eu vou juntá-lo com o Lyotard, para dizer o seguinte: ser sensível é sofrer, mas o sofrimento não tem boa reputação na megalópole tecnológica, sobretudo o sofrimento do pensar. Obrigada.